Hoje nós falaremos a respeito do Catecismo Maior do Westminster. Antes de iniciar, eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. É um texto bastante conhecido. Vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Nos diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Essa é uma recomendação de Paulo a Timóteo, para que ele se apegue à Sagrada Escritura, para que ele se apegue à Palavra de Deus. E quando nós entramos nesse contexto do catecismo, da Confissão de Fé de Westminster, esses teólogos, eles se apegaram à Palavra de Deus. A Confissão de Fé, o catecismo, são baseados na Palavra de Deus. Eles se inspiraram na Palavra de Deus. Eles tiveram como norte a Escritura Sagrada. Não foi simplesmente o conhecimento deles, a instrução deles, mas eles se apegaram à Palavra de Deus. E por isso hoje nós falaremos então a respeito do Catecismo Maior do Westminster. Falaremos um pouco a respeito da sua história e falaremos aqui também um pouco a respeito da sua importância. Deixa eu ver se agora vai. Não vai. Ele mesmo não. Ok, para a nossa introdução, pode passar, presbítero. Vamos falar um pouco a respeito da negligência do Catecismo Maior. Apesar de nós sabermos que existe o Catecismo, pode deixar aí. Apesar de nós sabermos que existe o Catecismo Maior, muitas vezes ele é negligenciado, até mesmo por nós presbiterianos. Muitas vezes nós negligenciamos o estudo do Catecismo Maior. Às vezes nós falamos da Confissão de Fé, às vezes nós falamos do Breve Catecismo, mas muitas vezes nós não damos importância ao Catecismo Maior. O Cláudio Marra é o editor da casa editora presbiteriana. Ele diz que o Catecismo Maior ele tem sido negligenciado. O Catecismo Maior foi concebido para servir a instrução do povo de Deus dentro do sistema de teologia apresentado pela Confissão de Westminster. Ou seja, o Catecismo Maior ele foi feito para servir a igreja em uma instrução teológica. Só que muitas vezes ele é negligenciado. E hoje nessa aula nós falaremos do Catecismo Maior de Westminster para o contexto presbiteriano, bem como para os demais cristãos que desejam viver a correta doutrina da Palavra de Deus. E nessa aula, essa aula está dividida basicamente em 4 partes. Na primeira parte nós vamos falar do contexto do Catecismo Maior, falaremos do propósito do Catecismo Maior, falaremos nessa aula também a respeito da estrutura do Catecismo Maior, e aí no final eu termino com uma conclusão, fazendo um sumário aqui a importância do Catecismo Maior para a igreja. Pode passar, presbítero. Ok. Antes da gente falar um pouquinho aqui do Catecismo Maior, a gente precisa lembrar um pouquinho da aula passada, né? O Cleiton ele falou na aula passada a respeito da Confissão de Fé de Westminster, né? Que foi a reunião dos 121 teólogos na abadia de Westminster. Lá eles se reuniram para tratar a respeito de alguns assuntos doutrinários. Nós vimos o contexto a respeito do rei Carlos I, o rei Carlos I, que estava tendo alguns problemas, estava tendo guerra e tudo mais. E juntou-se o útil ao agradável. Tanto o rei Carlos, que
que queria, né, estava fazendo uma revolução naquele período, tanto alguns protestantes também que queriam fazer algumas mudanças. Então eles se reuniram na abadia de Westminster, por isso que é chamado Confissão de Fé de Westminster, Catecismo de Westminster, porque foi se reunido na abadia de Westminster. Então eles se reuniram em 1º de julho de 1643, eles se reuniram lá até 1646. Alguns vão colocar 1649, Charles von Dixon, por exemplo, ele vai colocar até 1653. Mas aí, basicamente, até 1649, eles se reuniram. Cerca de 5 anos e meio, debaixo de muita oração, né, debaixo de muito debate. Então, foram longos 5 anos de oração, de debates, e aí, no final, produziu-se, então, a Confissão de Fé de Westminster, depois desses 5 anos. E qual foi, então, o contexto do Catecismo Maior? Nós vimos aí um pouquinho do contexto da confissão. 1 ano depois que a confissão de fé ficou pronta, eles decidiram então fazer 2 catecismos. 1 ano depois, em 1647, houve uma proposta para a comissão do catecismo para preparar um esboço de 2 catecismos baseado na confissão de fé e nas questões do catecismo já iniciado. Então eles decidiram que nenhuma doutrina deveria estar nos catecismos maior ou breve, que já não estivessem na confissão. Então os catecismos, o maior e o breve, isso é muito importante. O catecismo maior e breve não é um resumo da confissão de fé, mas é a condensação. Então o catecismo maior e o catecismo breve, eles seriam uma condensação da confissão de fé de Westminster, né? Muita gente fala assim, não, é um resumo da confissão de fé. Não é um resumo, é uma condensação da confissão de fé de Westminster. Herbert Palmer, solicitado a escrever esse catecismo, entendia que um bom catecismo seria um catecismo menor. E por que razão ele pensava assim? É que um catecismo breve seria necessariamente um catecismo mais geral, e assim teria mais chance de ser aprovado por mais pessoas, mas inicialmente eles não gostaram desse trabalho de Herbert Palmer. Então eles iniciaram um novo trabalho. Então os delegados escoceses, num relatório que deram à sua igreja, ao voltarem para casa, forneceram uma razão a mais para escrever 2 catecismos. Ou seja, eles pensaram assim, porque senão seria, como é que eles iriam juntar, ou resumir, no caso, a confissão de fé em um só? Então eles tiveram a ideia de fazer 2 catecismos. E aí o catecismo maior e o breve catecismo. Então, por volta de 15 de outubro de 1647, o catecismo maior ele fica pronto. Ele se inicia no começo do ano de 1647 e termina no final de 1647. Então, praticamente 1 ano aí durou a construção do catecismo maior de Westminster. Ok. E qual foi o propósito da confissão de fé de Westminster? Eu peguei aqui um resumo do livro de Charles von Dixon. Alguns propósitos ali que eu consegui identificar, eu coloquei aqui no nosso estudo. Então eu consegui identificar basicamente 5 propósitos na construção, ou no propósito, né, do catecismo maior de Westminster. O primeiro propósito da confissão do catecismo maior de Westminster é que ele seria usado no nível doutrinário, né? Ele seria usado para promover o quê? A unidade política e religiosa da igreja. Nós vimos, pelo contexto da confissão de fé, que havia disputas políticas e também havia disputas teológicas. O rei Carlos, né, e os demais teólogos. Então, o catecismo maior, ele seria para promover essa unidade, para que não houvesse tantas discussões. Porque apesar de serem teólogos, ou de serem puritanos e tudo mais, havia certas disputas entre eles. Então o catecismo maior ele foi usado para poder, de certa forma, encerrar essa discussão, essa briga. Nós conhecemos, alguns aqui conhecem, né, o livro do
Richard Baxter, o pastor aprovado, e nem Richard Baxter, apesar de todo o seu conhecimento, de toda a sua erudição, ele não participou da Assembleia de Westminster, ele ficou de fora, porque ele tinha certas discordâncias com os teólogos de Westminster. Então veja que apesar deles serem teólogos, eruditos e tudo mais, eles tinham certas discordâncias. Então o Catecismo Maior, ele foi usado, ele foi construído, o primeiro objetivo, para promover a unidade política e religiosa da Igreja. O segundo motivo do Catecismo Maior de Westminster é para que pudesse instruir o povo de Deus em assuntos de fé e dever. Então o Catecismo Maior ele é necessário para a instrução do povo de Deus, instrução na fé do povo de Deus e naquilo que eles deveriam fazer. E como nós podemos observar na confissão, no Catecismo Maior de Westminster, ele é uma instrução mais exata a respeito das doutrinas cristãs. Para quem tem o costume de ler, lá em casa nós fazíamos o culto no lar com o Catecismo Maior de Westminster, né? E ele tem uma instrução mais exata a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da palavra de Deus. Terceiro motivo, diferentemente dos outros catecismos, ele tem uma estrutura pedagógica. O Catecismo Maior ele tem uma estrutura pedagógica. Se nós pegássemos uns catecismos mais antigos, eu posso citar aqui exemplo, o Catecismo de Genebra, de Calvino. Ele era bem mais complicado. A estrutura do Catecismo de Genebra, ele era uma série de perguntas em que o professor fazia para a classe e a classe respondia. E tinha que se gravar tudo aquilo, a pergunta, as respostas, e era bem mais complicado para se gravar, e até mesmo para repetir. Então, o Catecismo Maior ele tem esse objetivo de ser mais pedagógico, de ser mais instrutivo. E o quarto motivo aqui do Catecismo Maior é para que ele pudesse corrigir erros teológicos dos catecismos anteriores. Então o Catecismo Maior ele tem esse objetivo de corrigir erros teológicos dos catecismos anteriores. O Cleiton chegou a comentar aqui a respeito da oração, né? O livro de oração. Até esse livro de oração ele não era totalmente correto. Se o livro de Michael Reeves, o cerne da reforma, redescobrindo o cerne da reforma, ele vai falar a respeito desse livro de oração comum dos puritanos, que também não eram tão fiel assim. Tinha interferência política no meio do livro e ele não era tão fiel assim. Então o Catecismo Maior ele tem esse objetivo de corrigir erros teológicos dos catecismos anteriores. E por último, irmãos, o quinto objetivo aqui da propósito, né, do Catecismo Maior, que eu pude identificar nesse livro, é uma preocupação eclesiástica. Enquanto os outros catecismos, eles se propõem mais a falar pessoalmente. Por exemplo, se nós pegássemos aqui o credo apostólico, ele começa dizendo, eu creio. Então é uma coisa mais pessoal, mais individual. Mas o Catecismo Maior, não, o objetivo dele é eclesiástico, para ser usado em toda a igreja, para ser usado por todos. Não mais aquele sentido do eu creio, mas é para ser usado por todos, né? É para ser usado no sentido eclesiástico, a preocupação dele é eclesiástica. Então Robert, ele vai dizer o seguinte, o Catecismo Maior fala frequentemente da igreja. Nesse sentido, o Catecismo Maior faz menção frequente dos ministros do Evangelho e apresenta efetivas e extensas discussões sobre os meios da graça visíveis e comuns. O Catecismo Maior amplia suas lentes a fim de focar o povo de Deus de forma coletiva, pública e congregada. Então o objetivo do Catecismo Maior é essa instrução pública do povo de Deus, essa instrução do povo em congregação. É isso que nós podemos observar no Catecismo Maior. Em outras palavras, Charles Von Dixon ele vai terminar dizendo, o Catecismo Maior, por outro lado, é explicitamente coletivo e eclesiástico. Então o Catecismo Maior ele é coletivo, ele é eclesiástico. Esse é o objetivo do Catecismo Maior.
Então, dito aí a respeito do propósito da Confissão de Fé do Catecismo Maior de Westminster, que foi, eu listei esses 5 motivos: uso doutrinário para instruir o povo de Deus, né? Tem uma estrutura pedagógica, ele corrige erros teológicos dos catecismos anteriores e a sua preocupação ela é eclesiástica. Então, dito aí a respeito desse propósito do Catecismo Maior, vamos ver aí a estrutura do Catecismo Maior. O Catecismo Maior ele está dividido basicamente em 3 partes. Basicamente não, está dividido em 3 partes, né? E nessas 3 partes, nesse total de 3 partes, ele contém 196 perguntas. Está dividido em 3 partes e contém 196 perguntas. Na primeira parte, o Catecismo Maior ele fala da finalidade do homem, ele fala da existência de Deus e ele fala das Escrituras Sagradas. Na segunda parte, o Catecismo Maior ele fala o que o homem deve crer. Na segunda parte ele aborda sobre o que o homem ele deve crer. E na terceira parte ele fala sobre o que as Escrituras nos ensinam a crer sobre Deus e o que ela requer como dever do homem. Então essas são as 3 divisões do Catecismo Maior de Westminster, com 196 perguntas. Na nossa lição lá em casa, nós paramos na lição de número 60, né? Chegamos até a 60 e agora nós começamos o breve catecismo. Porque o breve catecismo, nós falaremos dele numa próxima oportunidade. Ele é mais assim pedagógico para crianças, né? Então veja, o Catecismo Maior então ele está dividido em 3 partes com 196 perguntas. Pode passar, presbítero. Então, para nossa conclusão, nós vimos aqui que o Catecismo Maior, ele de certa forma tem sido negligenciado, né? Não se fala muito a respeito do Catecismo Maior, até mesmo no nosso contexto presbiteriano. Ele, de certa forma, ele é negligenciado. Às vezes se fala muito da confissão de fé, fala-se muito do breve catecismo, mas muitas vezes nós não usamos o Catecismo Maior. E aí, será que a igreja ela necessita do Catecismo Maior? Será que nós precisamos, né, de usar o Catecismo Maior na pregação, nos estudos, na escola dominical? Será que nós necessitamos? Charles Von Dixon ele vai dizer sim, pelo motivo de não ser um mero resumo da confissão, nenhuma ampliação detalhada do breve catecismo, mas é um sumário independente da fé cristã. Então veja que o Catecismo Maior ele não é simplesmente um resumo da confissão de fé ou do breve catecismo, mas ele é um sumário da fé cristã. Além do mais, o catecismo faz perguntas únicas. Algumas vezes essas perguntas extras podem não soar para nós como se fosse especialmente importante. Mas o Catecismo Maior apresenta regras para interpretar e aplicar a lei de Deus e explica a diferença entre justificação e santificação. O Catecismo Maior também entra em mais detalhes sobre o nosso Deus Trino do que o breve catecismo. Então o Catecismo Maior ele fala mais a respeito da triunidade de Deus e tem mais a dizer sobre Jesus. O Catecismo Maior tem múltiplas perguntas sobre o papel mediador de Jesus. O Catecismo Maior fala da humilhação e exaltação de Jesus. O Catecismo Maior dá numerosas contribuições não incluídas ou não inclusas no breve catecismo, todas confirmando a ideia de que o Catecismo Maior foi escrito para tratar de assuntos profundos e importantes da palavra de Deus. Então o Catecismo Maior ele trata profundamente de assuntos a respeito da palavra de Deus. Ele trata de forma profunda, pedagógica e teológica. E por fim, toda a confissão de Westminster, bem como os catecismos, partem do princípio da Escritura. Por isso que eu li aqui no começo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Porque o Catecismo Maior, a confissão de fé, o breve catecismo, eles partem desse princípio. Tem muita gente que diz assim, né?
para os presbiterianos não é só a escritura, né? É só a escritura mais a confissão, é só a escritura mais o catecismo. Não, nós aceitamos o catecismo, aceitamos a confissão de fé, porque eles partem do princípio da escritura sagrada. Por isso nós o aceitamos. Não o aceitamos como a palavra de Deus, mas o aceitamos como instrutivos, como teológicos, como instrução para o povo de Deus. Então, o catecismo maior enfatiza aspectos do evangelho e os extrai diretamente das escrituras, de um modo que os outros catecismos não fazem. O catecismo maior enfatiza a igreja, o ministério, a pregação e os sacramentos, numa hora em que os presbiterianos de fato, e todos os cristãos precisam ouvir sobre ele. Principalmente, irmãos, nesse tempo ao qual nós vivemos, de muito comichão nos ouvidos, né? Muito comichão nos ouvidos, muita gente dizendo, inventando novas doutrinas. O catecismo maior ele é importantíssimo nesse sentido, porque ele instrui o povo de Deus, doutrinariamente, teologicamente e biblicamente. Se quisermos aprender mais, né, sobre a doutrina bíblica, a palavra de Deus, é importantíssimo nós lermos, estudarmos o catecismo maior de Westminster. Então, irmãos, hoje a nossa lição, nós falamos a respeito do catecismo maior de Westminster. Abordamos aqui a sua história, abordamos aqui a sua importância e abordamos aqui também a sua estrutura e abordamos aqui a necessidade de estudarmos e aprendermos a respeito do catecismo maior de Westminster. Amém? Os irmãos gostariam de alguma dúvida, alguma pergunta, fazer algum acréscimo, alguma experiência a respeito da leitura, né, do catecismo maior? Se todas as igrejas, elas têm a Bíblia como uma regra de fé, né? Quando a gente fala a Bíblia, as ideias, universal, revelação, são todas, né? E nós que se cria católico, se dizem ser igrejas cristãs. E a gente percebe que essas igrejas, com o passar do tempo, elas passam tanto por religião em relação a diferentes, como no passar do tempo, torna elas igrejas processo de metamorfose, né? E a gente percebe que a igreja presbiteriana tem dois tipos de princípio de fé, uma conduta que não muda. Se pegarmos a história e visitarmos igrejas presbiterianas em várias partes do Brasil, nós vamos perceber que é praticamente igual. Isso, será que a gente pode entender isso, acreditar isso na Constituição estabelecida? Claro. A gente pode usar aqui a ilustração do catecismo como um trilho e um trem, né? O catecismo, a confissão de fé, o catecismo maior, o breve, eles são como esse trilho, onde a igreja é o trem, nós andamos por cima dela. E quando nós saímos desse trilho, como o pastor disse, aí começa a entrar novas doutrinas. Se nós pegarmos algumas igrejas presbiterianas nos Estados Unidos, elas se desviaram, se tornaram liberais, porque abandonaram a sua confessionalidade, abandonaram a subscrição da confissão de fé, abandonaram. E aí com isso, novas doutrinas foram sendo inseridas. Então elas são importantíssimas para manter a igreja nos trilhos, para manter a igreja no eixo. Não que elas são a palavra de Deus para nós, mas elas são doutrinas, são instruções que contêm a palavra de Deus. E por isso ela é importantíssima, né, nesse sentido, para manter a igreja nesse rumo, né, nessa doutrina certa, nessa teologia certa. Eu acredito que sim, pastor, muito importantíssimo. Seria muito bom se nós usássemos mais nas nossas escolas dominicais, nas pregações, seria muito bom, no culto infantil, na instrução, que aí esse abandono, esse deixar de lado tem causado muita confusão, né? Amém? Ficou alguma? Me fiz entendido? Distanciamento. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, a
sinal sobre o prédio. Sim. E hoje a gente não vê isso mais nesse mundo. Certamente os adolescentes, né? E aí, Então, há pessoas que hoje estão aí, adultos, já na vida, ele não conhece. que não conhecem nada sobre o catecismo e assim. Sim. Então, Já acorda, quando você veio, aí você vai deitar, aí você peguei, mas não fala que ele está no som do telefone. Eu peguei assim, ele já vai me assustar. Deitando, você tem tanta coisa para fazer, pelo celular que é bom, mas você não está sabendo usar ele. Então você tem que ter, para que o bebê assim para criar sua vida. Tem que usar a tecnologia a nosso favor. Eles estão ficando submissos à tecnologia. Para de raciocinar. Eu acho que isso é um grande problema atualmente. Você usa né, a tecnologia Que nem a semana passada, eu estava na escola, né? Aí o pastor comentando que o filho dele, né? Chegou com um linguajar diferente, diferenciado, né? E ele começou a estudar. Ele chamou o filho, ele se adolescente, ele falou assim, né? Aí ele começou com ele, falou bem assim: você aprendeu? Escolha, né? Escolha, fala assim, então você então. Você está deixando de ser influenciado por eles. Você está esquecendo que você tem que influenciar. Então, isso aí é fazer diferença. fazer diferença, né? Então, a gente tem que realmente, mesmo vendo a música aqui, mas ninguém está achando que nem eu falei aqui em casa, eu queria apresentar aqui. Não tem responsabilidade, eu sou. Agora, na sua casa, né? Então, é coisa que a gente tem, mesmo na segunda geração, ela tem que estar incentivando a ver isso. Eu tenho bom morar. Né? Tem que orar, tem que conversar com Deus. Tira 5 minutos, né? Nós temos 24 horas. É 10% de ligação. Eles perdem 4 horas no celular. 2 horas, eu vou. verdade. Uma questão assim, histórica e cultural, é uma resposta para isso. O Espírito falou lá, quando ele tinha alguns anos atrás, quando ele tinha 12 anos, era o costume, né, dos pais, dos avós, de ensinar, né, a mas isso é um costume que vem desde o tempo bíblico, né? Isso era um costume já
não pôde resolver questões, né? Naquela época da ciência e tudo mais. Depois nós tivemos guerra, tivemos primeira, segunda guerra, e a ciência não foi capaz de resolver o problema da fome, o problema da pobreza, porque eles colocaram a sua confiança na ciência. E a ciência não foi capaz de resolver. A religião também não foi capaz de resolver. Então hoje nós temos uma cultura muito cética, desconfia tudo, uma cultura construtivista. E aí você vai construindo a partir da vida. Então você que vai construindo. Na escola, as crianças são ensinadas a construir, a não aceitar verdades universais. E aí passa a ser questionado. Será que o que a Bíblia está dizendo é verdade? Será que a ciência está dizendo é verdade? Então não importa o que a religião diz, não importa o que a ciência diz. Importa o que você diz. O que importa é a sua verdade. E a verdade passa a ser relativa. A verdade passa a ser não mais uma verdade universal. E quando nós olhamos na palavra de Deus, olhamos para o catecismo, para a comissão de fé, elas têm verdades universais. Elas têm verdades universais. Respeito de quem Deus é, respeito da palavra de Deus, respeito do que o homem é, respeito do pecado, respeito de como o homem deve ser salvo, como nós alcançamos a salvação. Então, é importantíssimo, né? Nós estudarmos a palavra de Deus, juntamente com o catecismo, a comissão de fé. Bem? Posso a senhora com a gente? Para a gente encerrar? Pode, por favor. Pai, nós nos colocamos em tua presença neste momento, te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Te louvamos a Deus por essa oportunidade preciosa a qual o Senhor nos deste. Estamos aqui reunidos em teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. E que o Senhor abençoe aqueles que não puderam vir por algum motivo justo, algum motivo que o Senhor sabe, o Senhor conhece. Pai, dá-nos em nós um desejo de conhecer a tua palavra, de crescer em conhecimento, crescer em graça e conhecimento da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, nos instrui, Pai. Muito obrigado, Senhor, por aqueles homens, ó Deus, que foram usados pelo Senhor, que escreveram esse catecismo, essa confissão, para ajudar o teu povo, para que o teu povo tivesse um guia, um norte. Abençoa-nos, ó Pai, nesta manhã. Assim nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.